Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Por aqui, mais uma vez, o pastor Denis, trazendo para você mais um programa no Alvo da Bíblia. Satisfação imensa de poder estar aqui com você, contribuindo aí com a sua fé. Amém? Nós estaremos aqui respondendo algumas perguntas que nos foram enviadas. E nós queremos só pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva. Nós estamos aí com a meta de mil inscritos, né? E no nome do Senhor Jesus nós estaremos sim batendo essa meta. Conto com você. Fique conosco até o final. Com certeza você será grandemente abençoado. Amém? Muito bem, estamos de volta com o programa No Alvo da Bíblia. E nós iremos para a primeira pergunta. E quem nos enviou foi a irmã Raimunda Silva, ela que é de Bacabal, Maranhão. Amém? Vamos ao vídeo. A paz do Senhor, pastor Denis, parabéns pelo seu programa. Mas eu quero lhe fazer aqui uma pergunta. Noé pregou 120 anos para os antediluvianos. E por que só se salvou Noé e a sua família? Durante esses 120 anos que a palavra de Deus ela foi pregada, quer dizer, pregada, falada de salvação, mas só Noé e a sua família foi salva. Eu quero que você me explique o porquê que o resto morreram e não foi salvo. Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Eu quero agradecer a nossa irmã Raimunda Silva, né, que mandou aí a sua pergunta, nos enviou. Essa pergunta ela é muito importante, porque é muito fácil, né? A pessoa poderia dizer assim, eu poderia dizer assim, não, Noé pregou salvação, né? Que é o que todos pregam, todos acreditam, pelo menos uma grande maioria que acreditam que Noé pregou 120 anos salvação, né? Eu tenho uma dificuldade de acreditar nessa tese, ainda que nós encontremos na Bíblia alguns textos falando sobre essa questão, né, da pregação de Noé, e eu gostaria de ler ele aqui. Primeiro nós iremos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, 3 do 19 em diante, que diz assim, ó: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Louvado seja Deus. Então aqui está dizendo que o Espírito Santo de Deus levou Noé a pregar, né, para aqueles espíritos, ou seja, para aquelas pessoas que viviam em prisão. Então está aqui um texto dizendo que Noé pregou para os antediluvianos. Outro texto também bastante interessante é o de 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, que diz assim, ó: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Louvado seja Deus. Está aqui mais uma prova de que realmente Noé pregou para aquele povo. Então, a questão não é se Noé pregou ou não. Noé pregou, está provado aqui. A questão é qual foi o tipo de mensagem que Noé pregou para aquele povo, para aquela nação. Quando nós lemos esses textos aqui, sem o devido contexto, quando eu falo contexto, eu estou falando do contexto, né, o contexto geral, desde lá de quando aconteceu o dilúvio, nós não entendemos muito bem qual a verdadeira mensagem desses textos. Mas eu quero levar você para que possamos voltar lá
a questão do dilúvio. Nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 6, vai dizer assim, a partir do primeiro versículo, Gênesis 6, do primeiro versículo, diz assim, ó, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, o que aconteceu aqui, irmãos, para a gente entender? Que nação era aquela, né? Que era os antediluvianos que foram destruídos. Aquela nação era uma nação que vinha de uma semente pervertida, né? Que semente seria essa? Caim, né? Ele matou, vocês conhecem a história, matou seu irmão, Abel, e aí Deus amaldiçoou a Caim. E aquela maldição de Caim não era sobre, é importante que você entenda isso, sobre algum aspecto da sua vida. Porque às vezes você pode ser amaldiçoado num aspecto da sua vida, mas no outro não. Mas aquela maldição lançada sobre Caim foi uma maldição sobre a sua vida. É tanto que lá, quando Deus amaldiçoa ele reconhece a maldição e diz, olha, quer dizer que eu serei uma pessoa que vou ser vagabundo, andar pelo mundo, vou ser amaldiçoado, né? Então, isso quer dizer o quê? Que nada que saísse daquela semente amaldiçoada seria bom. Porque, como eu já falei, o que foi amaldiçoado foi a pessoa do Caim em todos os aspectos da sua vida, entendeu? Isso quer dizer o quê? Que tudo que saísse dele seria amaldiçoado. O que acontece? Passou-se o tempo, Caim sai da presença de Deus, passou-se o tempo, Adão continua tendo filhos e filhas, e mais na frente, a história não fala, né, porque não tem como falar sobre tudo, Caim se casa. Com quem que Caim se casa? Sendo que a população só veio de Adão e Eva, ele se casa com um descendente de Adão e Eva. E o que acontece quando uma semente pervertida se ajunta com uma semente boa? Ela corrompe a semente boa. Então, é por isso que no capítulo 6, Deus está dizendo, o texto está dizendo, ó, o contexto diz, a corrupção geral do gênero humano. Ou seja, Caim se casa com uma descendente de Adão, aquela semente, como ele era amaldiçoado, aquela semente fica pervertida, e daquela semente nasce, né, aquela nação que seria, né, posteriormente destruída por Deus. É importante que você entenda o seguinte: antigamente Deus não tratava como trata hoje. Ou seja, o futuro de uma descendência estaria diretamente ligado às decisões, né, dos cabeças, dos primeiros homens. Por quê? Porque a humanidade ainda estava sendo formada. Então o futuro dessa humanidade dependia muito das decisões que aqueles homens tomavam. É por isso que lá em Ezequiel, né, o mundo já está populado, já está populoso, né? E aí Deus muda essa regra. Ele diz, olha, agora não vai mais ser assim não, como no começo, onde os filhos pagavam pelo pecado dos pais. Hoje vai ser assim, aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Está no Ezequiel capítulo 18. Então veja que antigamente, como estava ainda sendo formada a humanidade, os cabeças dessa humanidade, dessas sementes que viriam, né, dessa posteridade, as decisões dela influíam diretamente. Foi o que aconteceu com a nação antediluviana. Quando Caim é amaldiçoado, vem os seus filhos, e aí eu entendo até como se Caim quisesse assim dizer, tá vendo aí, ó, me amaldiçoou, mas
Era para mim ser vagabundo, mas eu não vou ser vagabundo, não. Ó. Ó o império que eu construí famílias, entendeu? E você, até se você olhar lá, vai dizer que os descendentes de Caim foram, eles foram, assim, inventaram muitas coisas, né? Entenderam? Então ele se torna, a descendência de Caim, humanamente falando, se tornou uma descendência forte e inteligente e tal, e não era aquela, o desfecho não era aquele, é tanto que Deus aqui no capítulo 6, quando ele vê a corrupção, essa mistura de semente, ele diz, ó, o homem é carnal, o homem é rebelde, me arrependi de ter feito homem, e meu espírito não habitará para sempre no homem. Então aí a gente começa a entender o que acontece ali. A descendência de Caim estava condenada à morte, porque é duro de se dizer isso, mas tem gente que não aceita isso, mas o que mais a gente vê na Bíblia foram nações sendo extintas, como, por exemplo, a própria Sodoma e Gomorra, outras nações foram extintas, né? Nós temos aí aquela história lá do profeta, né? Do rei Saul, que recebeu uma ordem para destruir toda aquela nação, e Deus ainda se zangou com ele, porque ele não fez conforme Deus falava, Deus ordenara. Então, o que nós entendemos até aqui? Que aquela nação antediluviana era o resultado de uma união entre uma semente pervertida e a semente piedosa, e que Deus não aceitou, queridos. Aí o que acontece? Deus diz, é assim? Pois eu vou mostrar para vocês que não vai para frente. Aí Deus manda o dilúvio. Se você ler todo o capítulo 6, você em momento algum vai encontrar Deus dando ordem para Noé pregar para aquela semente. Pregar, claro, pregação de salvação. Lá no capítulo 2 de Pedro, onde eu li que ele foi um pregoeiro, mas ele foi um pregoeiro da justiça. Ou seja, quando ele pregava, ele dizia, olha, vocês são resultado da corrupção da semente. Então, olha, Deus vai trazer a morte. É tanto, meus queridos, que se você, como eu já falei, se você ler com bastante atenção o capítulo 6, que é o capítulo crucial, onde Deus anuncia o dilúvio, lá ele não manda Noé pregar, diferente até lá de Jonas, porque os ninivitas, eles estavam fazendo as coisas erradas, mas existia salvação para eles. Deus mandou, e o texto está lá dizendo que Jonas pregou para eles e eles se converteram, e salvou toda aquela humanidade. Agora eu lhe pergunto, a palavra de Deus, a própria palavra falando de si mesma, diz que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E vai dizer tanta coisa que ela ensina, que ela... E aí, como é que cabe na cabeça de alguém que uma pessoa prega 120 anos a palavra da verdade e não convence ninguém, não salva ninguém? O que nós entendemos, o que se dá a entender, é que não havia salvação. Deus não estava trazendo ali um projeto de salvação. Quando Deus tira Noé dali, ele está, na verdade, sabendo que a continuação daquela convivência poderia corromper aquela semente piedosa, que já tinha acontecido antes, e iria acontecer também. Deus pega e faz uma separação da semente boa, da semente piedosa, das outras sementes que Deus não tinha mais nada para elas, porque eram descendentes de uma semente que tinha sido amaldiçoada, e que se Noé continuasse ali, ele iria ser corrompido também. Então, você lê, até mesmo lá onde os pregadores falam muito sobre quando Noé pregava, as pessoas, assim como foi, Jesus disse, né, lá no capítulo 24 de Mateus, ele diz, olha, assim como foi nos dias de Noé, mas lá não vai dizer que Noé pregava a salvação, não. Só vai dizer lá o seguinte, que assim como foi no dia de Noé preocupado com aquilo que Deus mandou ele fazer, que foi a arca, eles não estavam preocupados com aquilo, eles estavam comendo e bebendo e fazendo tudo, vai ser da mesma forma, mas lá não cita que Noé. Se tem um texto que merecia citar essa suposta pregação de salvação, seria ali, que ela ia dizer assim, ó, assim como Noé pregava a salvação, ninguém quis a salvação, tal, e veio o dilúvio, mas lá não diz isso. Então, esses textos,
quando diz que a longanimidade de Deus aguardava quem? Noé, queridos. Não era aquela semente pervertida. E aqui, ó, você vê como era Noé, no próprio capítulo 6, do versículo 8, diz assim, ó, Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Então, daquela nação toda, só Noé e sua família achou graça diante dos olhos do Senhor. E a arca, só para nós encerrar o assunto, eu vou ler aqui uma ordem direta de Deus, preste atenção. Ó. Então, disse Deus, no capítulo 6, versículo 13, diz assim, ó, de Gênesis. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aí ele diz assim no versículo 14, faze para ti, não está dizendo que é para a humanidade, não é para eles não, é para ti, uma arca de madeira. Ele vai dizer, né, os compartimentos dessa arca, que eu não vou ler isso aqui, não me interessa, só me interessa saber de que ela era feita não, mas o propósito dela. Vamos lá. Aí ele vai dizer no versículo 18, né, depois de ter dito que iria dar cabo daquele povo, ele vai dizer para Noé assim, mas contigo estabelecerei, 18, o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Quando você lê o capítulo 9 de Gênesis, você vê que Deus estava falando, ali era como se Deus estava fazendo um outro pacto. Portanto, eu posso dizer, né, que, claro, que nós reconhecemos que nós somos filhos de Adão e Eva, mas aquela página, Deus estava virando aquela página e criando uma outra página. Assim como não foi lá o pacto que ele fez com Adão e Eva, ele estava fazendo um novo pacto agora, para que, é como se tudo começasse novamente agora de Noé, uma página nova. Ele diz, olha, Noé, é tanto que as mesmas ordens que ele dá para Adão e Eva lá no começo, ele dá para Noé. Ele diz, olha, crescer e multiplicar, encher a terra. Entenderam, meus queridos? Então, que Noé pregou sim, irmão Raimundo, ele pregou, mas ele não levou uma palavra de salvação, porque o ser humano cheio do Espírito Santo de Deus, com a virtude do Espírito Santo de Deus, pregando essa palavra viva, não, pode até não se convencer muita gente não, mas eu vou lhe dizer, muita gente será convencido pelo poder dessa palavra, porque ela é viva e eficaz. Eu sempre dou um exemplo para as pessoas, digo assim, olha, você vai numa aldeia de índios, onde eles não sejam civilizados. Coloque lá um casal de missionário, vá com 2 anos lá, 2 anos, deixa esse casal de missionário lá pregando, vá com 2 anos lá para ver se você não acha uma congregação lá. Porque essa palavra, onde ela vai, ela transforma. E agora, dizer que Noé pregou 120 anos e ganhar, ele não ganhou ninguém não, porque na Bíblia não está registrado, não adianta dizer, o que se passa disso é narrativas. O que está na Bíblia é que Deus deu ordem para ele fazer uma arca para ele e a família, porque aquela semente estava condenada, porque era a semente de Caim, mas que a salvação era para Adão, para Noé, e que através de Noé o plano de Deus de povoar a terra continuaria. Amém? Então essa é a resposta bíblica, eu acredito que tenha sido bem claro. Estamos encerrando esse programa, mas nós teremos uma segunda parte dele, onde estaremos respondendo a pergunta do irmão evangelista Félix. Amém? Fique conosco, acompanhe, fique na expectativa aí, porque a próxima pergunta também é muito boa. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o nosso trabalho. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.